Muito boa noite. Entrando no ar com mais um Resumo do Dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, desta quinta-feira, dia 5 de maio de 2022. Nosso programa de número 986, cada vez mais perto do 1000º programa, e que tem como destaques a campeã de golpes, a CIA, a Agência Internacional Norte-Americana, responsável por organizar golpes de Estado em todo o mundo, campeã mundial também de fraudar eleições, diz que confia no sistema eleitoral brasileiro. Então, se a CIA confia, obviamente que você não deve confiar. Nós vamos tratar desse tema aqui, vamos ver a repercussão desse vazamento, dessa notícia em cima de uma reunião feita, né, dirigentes da CIA com o governo brasileiro. O governo brasileiro agora nega, né, diz que não houve nada disso. Eles só se reuniram para conversar sobre democracia, porque vocês sabem que o governo brasileiro, o governo Bolsonaro e a CIA tem tudo a ver com democracia. Bom, também na nossa pauta do dia de hoje, a Organização Mundial de Saúde reconhecendo agora que pelo menos 15 milhões de pessoas, 15 milhões, devem ter morrido nos 2 anos da pandemia, 2020 e 2021. Um dos maiores genocídios da história da humanidade, uma verdadeira guerra, né, onde os países imperialistas, capitalistas, foram os que mais mataram, foram os campeões de morte, foram os responsáveis, né, por esses milhões de mortes em todo o mundo. Nós vamos falar disso daqui, vamos tratar também do fechamento da CAOA e demissão de centenas de funcionários, da prisão de um coronel com 78 quilos de ouro. E ele era um coronel do Palácio dos Bandeirantes. Imagina se fosse um assessor do Lula. A essa altura, já tinham prendido a família do Lula inteiro. Mas como é do Palácio dos Bandeirantes, do PSDB, até agora ninguém fez nenhuma ligação. Não tem nada a ver, né, gente? É um exagero. Bom, vamos falar também aqui da inflação que dispara e aponta para mais de 10% pelo segundo ano consecutivo. Lula se manifestando contra as privatizações. Bom, e destacar aqui no noticiário internacional a Europa dividida sobre zerar as importações do petróleo russo. E vamos mostrar aqui no nosso boletim, hoje um boletim diferente, né, trazendo declarações de ucranianos sobre os crimes, uma parte da imensa maldade, né, cometida pelos nazistas ucranianos contra o povo do seu próprio país. Então, fique conosco, porque para comentar estas e apresentar estas e outras notícias, está conosco também a companheira Natália. Boa noite, Natália. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos que estão conosco aqui no chat. Já temos bastante pessoas aqui e é um prazer estar aqui, sempre. Ok, a Natália, hoje do estúdio, eu aqui online, eu estou numa gripe muito forte e era ameaça contaminar aí todo mundo no estúdio, inclusive a Natália, então melhor manter distância. A gente está próximo de vocês, todos, mas a minha gripe forte ainda não permite aí a presença no estúdio ao lado da Natália. Bom, a gente manda um salve aqui para todo mundo que já está nos acompanhando, muita gente chegando por aqui, pedindo, como de costume, que vocês compartilhem adoidado aí o link da Causa Operária TV, do Resumo do Dia, nas suas redes sociais. Chamem todo mundo para assistir aqui o nosso programa. Bom, vamos lá, vamos rolar a bola. Eu vou passar para a Natália para comentar essa notícia importantíssima de mais uma fábrica de automóveis fechando no estado de São Paulo. Exatamente, Toninho. Mais uma fábrica, como você disse, a CAOA, demite funcionários, fecha uma fábrica e ela ainda diz que vai voltar em 2025. Ela ainda deixa essa mentira no ar aí, que a gente sabe que isso não acontece, né? Ela está fazendo isso para aliviar. Mas é isso, são 600 funcionários, né? Fala em 600 cortes,
e suspensão da produção, que já não está ocorrendo desde o dia 21 de março, que eles estão com aquelas férias forçadas, né? Bom, o sindicato aqui fala que não aceita que a fábrica vai voltar em 2025, diz que a fábrica nunca cumpriu aí as contratações que ela prometeu, que a prefeitura lá de Jacareí cedeu o terreno, que a fábrica ia chegar e ia fazer. Mas, assim, a política do Brasil, infelizmente, não é a de industrialização, né? É a de precarização aí da nossa indústria. E isso acarreta aí no desemprego de mais de 600 trabalhadores aí. São mais 600 famílias passando aí por necessidade, né? E é muito complicada essa situação. O sindicato, apesar o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos, né? Que é o sindicato representante. Eles disseram que é temporária esse fechamento para atualização da estrutura da fábrica. Mas a fábrica estava sem funcionar um mês atrás, Toninho, por falta de peças. Então, assim, a situação é bem complicada e os trabalhadores, está na cara que os trabalhadores estão sendo aí ludibriados pela... Não, bom, enganados. É isso aí. Passo para o Toninho falar. Ok. Os trabalhadores ludibriados e enganados. É isso mesmo. Obrigada. Bom, e o sindicato chamou uma assembleia para amanhã. O sindicato chamou uma assembleia para amanhã, a partir das 6 horas da manhã, mas os trabalhadores já estavam afastados desde 21 de março. Né? A fábrica não produziu um único carro esse ano, né, por conta dessa alegando a falta de peças, mas na realidade já vinha preparando aí essa situação que agora se anuncia. Bom, não adianta conversa, né, não adianta fazer firula, o único caminho para enfrentar as demissões é a ocupação da fábrica, né? Os operários, nesse momento aqui, o desemprego é um dos piores flagelos que pode atingir um trabalhador, né? É um golpe muito duro, né, numa situação de imenso desemprego, ainda mais trabalhadores especializados, como são os operários metalúrgicos, e, obviamente, seria necessário, né, é necessário, a única saída é ir para cima, né, os operários ocuparem as fábricas, exigirem aí os seus empregos e ameaçarem retomar a produção por conta própria, porque essa conversa de voltar a produzir em 2025 é a famosa conversa para boi dormir, né? Acreditar nisso aí, é melhor acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né, e todas essas coisas que são as crianças, coitadas, bem pequenininhas, né, e iludidas aí pelos pais, né, ilusão até, às vezes, positiva, né, em determinada fase da vida, mas como adulto, ilusão é uma coisa muito ruim. Eu aproveitaria essa notícia sobre os companheiros da CAOA para falar de outra categoria metalúrgica, que amanhã tem uma atividade aqui em São Paulo. São os operários metalúrgicos da CSN, que amanhã vem fazer um ato a partir das 9 horas da manhã, em frente à sede da CSN em São Paulo. Né? Queria destacar que o ato tem um caráter, como tudo que é dirigido por esse tipo de sindicalismo, aí mesmo sindicato que dirige a CAOA, é o pessoal que está aí procurando controlar a luta dos operários da CSN. Né? Eles o tipo de ato demonstrativo. Eles abriram vagas aí para 2 ônibus apenas e excluíram, queria chamar a atenção, vou denunciar aqui, né? Usaram um critério político, por exemplo, companheiros que participaram ativamente da luta dos trabalhadores metalúrgicos, que são, inclusive, lideranças históricas da categoria, que participaram ativamente dessa luta e de outras lutas, né, contra a privatização da CSN, da luta metalúrgica, tentaram se inscrever e foram excluídos, foram tirados da lista. Eu queria denunciar aqui que a política da Conlutas
é uma política de unidade com a força sindical, mas é uma política de rachar, de dividir, né? Também os companheiros da oposição metalúrgica, da CUT, do PT, de Volta Redonda, foram excluídos desse ato de caráter demonstrativo. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui, vamos apoiar a mobilização, né? Mas também em Volta Redonda, o caminho é a paralisação, é a greve, é o enfrentamento, né? Sem mobilização dos operários nos locais de trabalho, né? Lá aconteceram, além das reivindicações importantes dos operários, né? Aconteceu a demissão de mais de 200 trabalhadores, e para rever essa situação e conquistar os 30% de reajuste reivindicado pelos trabalhadores e o PLR de 10 mil, é preciso ir para cima, é preciso retomar a greve, né, e parar toda a produção. Bom, eu passo dessa para outra notícia, né? Eu queria destacar aqui dos temas centrais, mais destacados hoje pela própria imprensa capitalista, né? Ou pelo menos de passagem, né? Sem se aprofundar no tema, mas todo mundo falou rapidamente sobre o assunto, né? Foi um estudo da Organização Mundial da Saúde, né? Que nós vamos mostrar aí alguns exemplos do resultado desse estudo aí num gráfico que a produção separou aí para a gente, que apontou o seguinte, que o número de mortos nos anos da pandemia, o excedente de óbitos em relação às médias dos anos anteriores é pelo menos 3 vezes maior, né? É quase o triplo, né? Na verdade, não é pelo menos não, quase o triplo dos dados oficiais que foram apresentados. Então, só para vocês terem aí na tela, veja se o caso, por exemplo, eles apresentaram os dados em alguns países. Por exemplo, no Egito, né, a proporção é a seguinte: lá o número seria de 11,6 vezes mais. Veja só, 3 vezes mais é a média mundial. No Egito, por exemplo, o número de mortos, o excesso de mortes, o número de pessoas que morreram a mais em 2020 e 2021, e os óbitos oficiais, né, divulgados pela Covid, é 11,6 vezes mais. Na Índia, é de quase 10 vezes, 9,9. Paquistão, 8 vezes. Indonésia, 7 vezes. Bom, e vai por aí. Quer dizer, com esses dados aí, né, veja-se que, principalmente nos países de capitalismo mais atrasado, né, a proporção, né, entre o excedente de mortes e o número é maior, mas eu até não tinha separado aqui, mas eu queria destacar, né, os números de mortos pela Covid na média, né, no mundo, no dia de hoje. Eles estão aí estimados aí, nesse momento, exato momento, pelo Google, em 6.240.000. 6.240.000. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o correto seria falar em mais de 18 milhões de mortos, né? Até a nossa manchete aí, a gente cometeu uma imprecisão, né, porque era a maneira como tinha sido apresentado inicialmente, mas na realidade o dado é 18 milhões de mortos. Um número gigantesco, superior à maioria das guerras em que é uma unidade civil metida até hoje, né? Bom, esse número, só para a gente destacar, tem como campeão, o campeão mundial de morte, né, continua sendo os Estados Unidos. Em números oficiais, os Estados Unidos têm aí 995 mil mortos nesse momento, né? As mortes nos Estados Unidos continuam num patamar elevado. Para a gente ter uma ideia, nas últimas 24 horas morreram 1.929 pessoas, né? Então, a gente, diante da propaganda, o pessoal fica mudando de assunto para enrolar o povo, dá-se a impressão de que a pandemia já acabou. Mas veja, no país capitalista mais desenvolvido do mundo, onde se produz e se ganha mais dinheiro com a vacina em todo o mundo, né, tá morrendo aí quase 2.000 pessoas por dia ainda hoje, né, segundo os dados que estão disponíveis agora, exatamente nesse momento, no Google. Bom, se a gente tomar como parâmetro a população, a gente poderia dizer que também estaria aí entre os primeiros classificados outros países capitalistas desenvolvidos, como o caso do Reino Unido,
né, que teve quase 180 mil mortos, mas que, por exemplo, tem aí cerca de um quinto da população brasileira, né? Bom, o Brasil é o segundo colocado em número total de mortos, está se aproximando de 670 mil mortos. Agora, se a gente multiplicar esses números por 3, quer dizer que no Brasil a gente deveria estimar que os mortos chegaram também à casa dos 1.800, 1.800.000, e que nos Estados Unidos, né, o número de mortos chegou à casa dos 3 milhões. Né? O que significa isso? Em uma etapa de crise do capitalismo, né, a gente sabe que no capitalismo tudo é mercadoria, até a vida humana, né, que para o capitalismo só vale quando é transformada em força de trabalho, quando é colocada para produzir. Né? A vida humana em si não vale absolutamente nada. Né? Se o ser humano não consome, não serve de escravo na produção, para o capitalista, para o regime capitalista, ela não tem valor. Né? Então, o que nós estamos vendo é que o capitalismo, através da pandemia, está jogando fora, está queimando, está deixando morrer, né, um excedente de mercadoria, que nesse caso aqui é a força de trabalho humana. Né? São vidas, são pessoas, né? Nós não estamos falando de mercadorias propriamente ditas, né? Não estamos falando de coisas, de seres inanimados, nem tampouco de animais, que já seria ruim. Nós estamos falando de seres humanos, de pessoas, né, de 18 milhões de pessoas cujas vidas foram tiradas aí. Isso são mortes excedentes, a mais, tá certo? Só para a gente entender. Não, porque o pessoal tem aquela conversa, não, mas o pessoal todo ano morre muita gente. Não, nós estamos falando aqui do número de pessoas de que morreram a mais da média anual de mortos em todos esses países do mundo. Né? Mostrando aí que é uma barbaridade. Né? E tem gente que fala que o capitalismo é um sistema desenvolvido, né? Que é um sistema que propicia a liberdade humana. Deve ser a liberdade das pessoas morrerem, né? A liberdade das pessoas passarem fome, a liberdade das pessoas não poderem fazer absolutamente nada, a não ser que elas sejam daquele reduzidíssimo grupo, né, que desfruta daquilo que é produzido pela imensa maioria da humanidade. Bom, vou passar a bola para a Natália e a gente vai voltar aqui à situação no Brasil. Tem denúncia, né, denúncia grave, mas será que vai dar alguma coisa? Porque não é um assessor do Lula, né? Então, podia. Não, se fosse um assessor do Lula, se fosse uma coisa assim, né, da Dilma, alguma coisa ligada ao PT, por exemplo, seria um escândalo assim internacional, né? Só que, claro, eles vão fazer tudo para abafar isso. Eles já começam, né? A imprensa hegemônica, imperialista, burguesa e golpista, lançando um eufemismo no título da chamada aí dos principais jornais. Coronel e sargento do Palácio dos Bandeirantes são detidos com 77 quilos de ouro. Então, o Palácio dos Bandeirantes, no caso, seria aqui em São Paulo, né? O Palácio do Governador. No caso, seria, então, assim, coronel e sargento da Polícia Militar de São Paulo são detidos com 77 quilos de ouro. Eu posso até piorar essa frase, mas acho que, né, vamos manter aí o decoro. Bom, então, foi isso, Toninho. Eles flagraram aí uma escolta, né? Eles estavam levando em 2 carros, né? O coronel que está, coitado, ó, ele está se aposentando. Ele está afastado desde outubro, porque ele está cumprindo os meses que falta para se aposentar. Agora, filho, perdeu tudo. Perdeu a carreira, perdeu a aposentadoria e, né? Se houver punição, né, ainda vai tirar umas férias. Bom, ele e os outros 3 policiais estariam escoltando o carregamento quando foram surpreendidos em Sorocaba. O policial federal estimou o valor da apreensão em 23 milhões de reais. Imagina, você carregando 23 milhões de reais em 2 carros à paisana.
É um absurdo. E você é afastado de férias, né? A Secretaria de Segurança Pública informou que o tenente-coronel da PM, Marcelo Tasso, está afastado do trabalho desde dezembro e que a Corregedoria da Polícia Militar acompanha a investigação. Bom, a gente vai ter que acompanhar isso, mas temos imagens aí, né, do ouro, que é muito dinheiro. E a polícia investigou e já tem indícios de que esse ouro tenha vindo do Pará, da região norte do país. Ou seja, já estão falando que é dinheiro de respirador. Aí são várias teorias conspiratórias aí, né? Mas é isso, essa é a polícia militar honrosa de São Paulo do calcinha apertada. É isso, Toninho. Não tem nem o que falar mais. Gostei aí do calcinha apertada. Ah, grande calcinha apertada. Só destacar um detalhe que a apreensão ela foi feita pela Polícia Federal, né? E a gente deve chamar a atenção que aqui pode estar em curso, né, o início de uma coisa que nós devemos ver muito nas próximas semanas aí, que é a famosa guerra de quadrilhas, né? Um setor da direita, né, ligado provavelmente aí ao bolsonarismo, combatendo aí, atuando contra outro setor da direita, sabe-se lá ligado aí ao Palácio do Bandeirantes, ao calcinha apertada, ao PSDB, né? Guerra que envolve a disputa presidencial, mas também a disputa que deve ser muito apertada aqui pelo governo do estado de São Paulo. Lembrando, hoje a burguesia paulista e os jornais da imprensa golpista procuraram dar enorme destaque, né, ao fato de que o governador em exercício, o Rodrigo Garcia, né, resolveu aí anunciar um aumento de 100% da presença da PM nas ruas, supostamente para combater os furtos. Aí, ó. Será que a PM vai combater esse tipo de roubalheira? Né? Porque parece que o ouro não era legal, não estava. Será que é esse furto? Será que é para isso que o Rodrigo Garcia está contratando 5.000 PMs a mais? Né? Abriu-se, inclusive, um regime. Eu vi a explicação, um elogio nos canais da Globo, dizendo que o governo, da Bandeirantes também, vai permitir que o próprio PM venda horas extras de trabalho para o próprio governo do estado para trabalhar mais, para ter mais policiais trabalhando, né, para infernizar a vida do povo, porque segurança da população a gente não vê nunca a PM garantir em lugar nenhum do país. Bom, fica aí como disse a Natália, vão acompanhar, né, isso tudo aí, não dá para saber quem é quem denunciando quem, né? É muito comum em vésperas de campanha eleitoral começar a aparecer aí denúncia de gente circulando com dinheiro. Não tem eleição que não tem dinheiro apreendido, né? Mala de dinheiro. Né? É comum porque é muito dinheiro que rola, apesar de que, obviamente, nós vamos ver daqui a pouco, as eleições brasileiras são as mais confiáveis do mundo, né? São super limpas, não tem corrupção, não tem esquema de dinheiro por fora, todas as contribuições são declaradas na Justiça Eleitoral, né? Tudo funciona assim, ó, numa retidão que até o pessoal da Suíça, da Suécia, da Finlândia vem fazer curso de como realizar eleições limpas, honestas, né, e incorruptíveis aqui no Brasil. Então, obviamente que isso aí não deve ter nada a ver, longe da gente pensar alguma coisa, né, que o dinheiro possa ter a ver com o processo eleitoral no estado de São Paulo. Bom, já que é para fazer graça, né, eu não sou o mais apropriado. Vamos mostrar aqui as charges do companheiro J. Camelo, selecionadas para o dia de hoje, porque o J tem mais capacidade de fazer vocês girem do que eu. Né? Tá aí a primeira delas, a capa da revista Time, né, que estampou aí o presidente Lula, inclusive destacando que, bom, falando do segundo retorno dele, segundo ato, né, e destacando que ele é o líder mais popular do país. E no ponto de ônibus de Sapopemba, né, tá aí uma pessoa que mudou o título eleitoral para São Paulo, para tentar, quem sabe, se eleger deputado aí, que é o Sérgio Moro.
né? E ele olhando ali numa cara bastante alegre, né? Uma sátira aí, um humor sarcástico. Bom, ainda sobre a revista Time, o J. Camelo parafraseou, né? Enquanto na revista Time o destaque, né, é a busca do Lula de retornar, né, ao governo Segundo brasileiro, ato. No segundo ato, né, e com Uhum. todo o destaque dado de que Lula seria, como a gente destacou, o líder mais popular do mundo. Do lado tem a revista Merda, né, em inglês, logicamente, né, a revista Merda dizendo que o Bolsonaro, né, a manchete estampada é que o Bolsonaro quer dar uma segunda cagada, né? A Bolsonaro barriga quer. dele tá cheia, né? Deve ser. Então, tá aí o J. Camelo, o seu humor ferino. A próxima, e a última, destacando aí o aumento do gás, né, dias atrás, antes do golpe. Né, parabéns pela aquisição, a chave da casa própria. Depois do golpe, parabéns pela aquisição, um botijãozinho de gás, que vocês vejam aí que nem pelo tamanho, nem é um botijão de 13 quilos, né? Deve ser daquele menor, que agora é o que está dando para comprar para muita gente, quando o pessoal não está já cozinhando a essa altura com lenha. Natália, falar em aumento de preços, né, o J. Camelo Sim, introduziu aí a sua charge, eu passo para você para comentar o tema aí da inflação. sim, Toninho. Gente, o que acontece é que o Brasil vai registrar, pelo segundo ano seguido, uma inflação acima de 10%, provavelmente, dizem os especialistas, os economistas. Eles colocam a culpa na guerra, eles colocam a culpa da Covid, da China, e a imprensa hegemônica coloca a culpa, e a gente sabe que aqui no Brasil a inflação deu essa disparada por conta, muito por conta da Petrobras, né, que teve aí o PPI, né, a sua venda, sua marcação, sua precificação em dólar, né? O que faz é engordar os acionistas lá na Wall Street, que sugam, sem fazer nenhum esforço, todo o nosso dinheiro, né? Que a gente está vendo aí que abastecer um carro hoje é basicamente, sei lá, acho que dá 1/3 de um salário mínimo, 40 litros de gasolina. É um absurdo, né? E então, se isso acontecesse, a gente tivesse índice de mais de 2 dígitos pelo segundo mês, será a primeira vez desde o início do Plano Real que o país teria inflação de 2 dígitos por 2 anos seguidos. No ano passado ficou em 10,6. Com esse cenário, a taxa de juros básicas, que foi elevada pelo Banco Central na quarta-feira, ontem, de 4 para 12,75, porque agora o Banco Central, não sei se vocês lembram, companheiros, o Banco Central agora ele é autônomo, né? Ele não tem mais nenhuma ligação ali com o consultivo, com o governo, então ele pode fazer isso, que é um absurdo. Bom, e aí ele vai subir aí acima aí dos patamares que nós só tínhamos visto em 1994. E aí as pessoas ainda acreditam que a gente está respondendo, que o país vai andar e que o Bolsonaro está fazendo um bom trabalho. O Paulo Guedes está fazendo um ótimo trabalho para ele e para os amigos deles, banqueiros. Esse é o trabalho que está sendo feito no país, porque o povo está passando muita fome e vai passar ainda mais com essa precificação absurda, né, que eles determinam aí dos básicos, produtos básicos e do combustível, no caso do Brasil,
que encarece todos os outros, os alimentos, principalmente, que são transportados, né, com os caminhões que usam os combustíveis, e é uma cadeia. E quem está pagando esse pato somos nós, são os brasileiros. É isso, Toninho? Desculpa aí, uma falha na peça humana aqui atrás da câmera. Eu queria, antes de passar a próxima notícia, agradecer aí a audiência pela participação aqui no nosso chat, e em particular ao Marlon Silva, que mandou o seu superchat. Muito obrigado aí pela participação, e eu queria pedir a vocês que sigam o exemplo aí do Marlon, né, e contribuam. Mete aí a sua contribuição na caixinha para ajudar aí a Causa Operária TV, que tem como única fonte de financiamento, né, a sua contribuição, né, a contribuição de você que nos assiste. Então, muito obrigado a vocês pela contribuição, pela participação. Mande aí a sua contribuição, o seu superchat, a sua mensagem, que a gente destaca aqui, né? Agradecendo a todos vocês pela enorme audiência, mandando um abraço para todos e pedindo a vocês que contribuam para sustentar, né? Nosso canal passou hoje de 107 mil inscritos, né? E se você por acaso está nos assistindo, ainda não está inscrito na Causa Operária TV, dá o seu clique aí no sininho logo abaixo da tela, né? E se inscreve. Para se inscrever, você não paga nada e ajuda a nossa audiência. Mas você pode também tornar-se membro do nosso canal. Aí você dá uma contribuição mensal e ajuda a sustentar a Causa Operária TV. Bom, eu vou em frente aqui. Depois daquele zigue-zague, a minha tela oscilou, né? É culpa minha aqui, não é da produção, não. Teve um movimento, um tremor de terra aqui em torno do meu computador. Pede para ele fechar. Bom, aí eu queria só agradecer a vocês, seguindo na pauta aqui. Vamos falar agora de temas políticos. Depois nós vamos voltar a esse tema do Lula com a questão das privatizações. Sim. Bom, a executiva do MDB, né, nós vamos falar agora da crise da terceira via, se reuniu hoje e resolveu, de certa maneira, né, formalizar aí a candidatura da senadora Simone Tebet, né, a pré-candidatura, né? O marqueteiro Felipe Solteiro apresentou aí toda uma parafernália, né, própria aí do pessoal do marketing, procurando dizer que colocar a candidatura nesse momento seria a melhor maneira do MDB polarizar a situação em alguma medida em torno do nome da senadora, né, fazer aí um H, como está procurando fazer aí o próprio João Dória, que se não serve, né, se essa estratégia não for suficiente para levá-los aí a condição efetiva de candidato, pelo menos serve para estabelecer melhores condições de negociação. Porque o que está vendo aí nos bastidores é uma negociação muito ampla, né, dos setores de todos os setores da chamada terceira via, para ver quem finalmente vai ser o candidato. Sabe-se lá até se não vai ser nenhum desses que estão por aí, né? Porque da direita golpista a gente pode esperar tudo que é tipo de golpe, né? Não seria uma novidade total, seria uma novidade, digamos assim, em termos da proximidade das eleições, né? Mas nós já destacamos aqui outras vezes que, por exemplo, na eleição de 89, né, quando o Lula liderava com folga as pesquisas eleitorais, em segundo lugar aparecia o Leonel Brizola, né? A direita usou de uma artimanha, que foi lançar vários candidatos e só na reta final das eleições se unificar em torno da candidatura do Collor de Mello, que não era o candidato de nenhum dos partidos preferenciais, os grandes partidos da burguesia. Quer dizer, as técnicas da burguesia são muitas, né, são variáveis, a gente não deve acreditar simplesmente naquilo, aliás, deve duvidar da maioria das coisas que são ditas aí pela imprensa. Mas o fato é que a crise, por hora, na aparência, está estabelecida.
o próprio União Brasil, que estava participando também da discussão em torno da unificação de um candidato comum, né, da chamada terceira via, lançou também aqui, eu diria, lançou entre aspas, né, como candidato o seu presidente, o Luciano Bivar, coisa que ninguém leva muito a sério, né? Que essa candidatura aí seja para valer, né? Já que o Bivar é um nome expressivo, inexpressivo, que não reuniria em torno de si um grande apoio. Vamos ver quais são os próximos lances, né? E a gente deve ficar atento e de maneira nenhuma se confundir, se iludir, né, de que o jogo já está todo jogado e que as cartas estão abertas aí sobre a mesa, né? Longe de ser verdade isso daí. Com você, Natália, agora para falar do STF. Qual é a última dos homens da capa preta? Pois é, Toninho. E nós vamos também falar desse tema. Já adianto aqui, os companheiros estão assistindo amanhã com muita vontade no nosso programa Não Compre Jornais às 18 horas. Não compre jornais, minta você mesmo. Porque isso aqui vai ter um destaque enorme, não é verdade? Olha só, Toninho. O ministro do STF, Luiz Fux, que censurou a entrevista do Lula em 2018, que o Lewandowski tinha liberado, né, para ele fazer a entrevista logo quando ele foi preso, para ele denunciar que era uma prisão política, que aquilo estava errado, que ele podia se livrar, né, para ele se defender, né, publicamente. Aí o Fux proibiu que entrevistassem o ex-presidente Lula. E aí ele declarou hoje no encontro da Agência Nacional de Jornalismo, liberdade de imprensa, o papel do jornalismo na democracia. Ele teve a pachorra, Toninho, de ir lá e falar que a democracia é uma mentira onde a imprensa não é livre. Então, assim, ele que impede de um presidente, praticamente um presidente eleito naquela altura, né, ser preso e não poder falar, e ele dizer que aqui a imprensa é livre, em primeiro lugar que ele está em Nárnia, né? A imprensa brasileira é dominada por cartéis familiares e capitalistas. A gente tem visto aí na cobertura do conflito da Operação Especial da Rússia, do conflito defensivo da Rússia, o quanto eles estão mentindo na cara larga aí do pessoal, do público, né? E aí tem foi uma barrigada, eu acho, uma barrigada do Fux, e ele é o presidente do Supremo, né? Bom, a frase dele foi assim: num país onde a imprensa não é livre, num país onde a imprensa é intimidada, num país onde a imprensa é amordaçada, num país onde a imprensa é regulada, sendo a imprensa um dos pilares da democracia, nesse país, com tantas restrições à liberdade de imprensa, a democracia é uma mentira e a Constituição Federal é uma mera folha de papel. Então, ele está falando do Brasil mesmo, né? Eu acho. Será que ele... foi aí que ele se espelhou para falar essa frase? No próprio país, que ele dá as carteiradas, as canetadas poderosas dele? É isso. É isso aí, Natália. Os homens da capa preta fazendo campanha política, né? E defendendo o programa do Partido do Judiciário, o Partido Golpista, que é a liberdade da imprensa golpista. Na verdade, eles defendem o monopólio da mentira, né? Que a imprensa capitalista deveria ter o monopólio e só eles poderem mentir. É a verdade deles, né? Ele está defendendo a verdade 100% da burguesia, dos tucanães lá, donos dos jornais. É a liberdade deles, então... É isso aí. Bom, antes de seguir aqui na nossa pauta, agradecer aqui a Solange Pereira pelo sticker, pela figurinha simpática e chamar vocês uma vez mais a contribuírem conosco aqui com a Causa Operária TV, fazerem como fez a Simone, como fez o companheiro Marlon Silva. Obrigado a vocês, contribuam aí, a sua contribuição ela é fundamental para manter. Bom, vamos dar uma aceleradinha aqui, porque daqui a pouco tem
tem vídeos da Ucrânia. Então, eu queria destacar aqui, rapidamente, o presidente Lula fez hoje, teve compromissos na região de Campinas, né? E lá ele criticou, falou que vai evitar a privatização dos Correios, Eletrobras e Banco do Brasil e recuperar a Petrobras. Disse ele, nós vamos brigar, disse o presidente Lula, né, mostrando que efetivamente isso aí não vai ser uma medida simples. Nós vamos brigar, vamos tentar evitar que os Correios sejam privatizados, vamos evitar que a Eletrobras seja privatizada, que o Banco do Brasil seja privatizado. Vamos recuperar a Petrobras para o povo brasileiro. Bom, com certeza amanhã vai ter aí a ala direita, né, da campanha do Lula, que o Lula está cercado aí de conselheiros que melhor era pegar o conselho dessa turma e jogar na lata do lixo. E vão querer dizer que o Lula não disse exatamente isso que ele disse, que ele não é assim bem... Não, foi isso exatamente que ele disse, né? E ele expressou aí uma posição que não é só dele, mas é da imensa maioria do povo brasileiro, que está sentindo na pele, né? Que já está ruim, né? Com uma boa parte da energia privatizada. Imagine se eles terminarem de entregar a Eletrobras. Né? Vai acontecer com a conta de luz, como mais ou menos vem acontecendo, mas um pouquinho menos aquilo que nós estamos sofrendo na pele aí, com a Petrobras nos combustíveis. A mesma coisa nos Correios, né? A maior empresa nacional em número de trabalhadores. É preciso, né, que o movimento operário coloque na sua pauta a luta contra as privatizações, o cancelamento de todas as privatizações realizadas. E isso aí, gente, depende não só da vontade do Lula, depende principalmente de mobilização. O povo nas ruas, né, os trabalhadores mobilizados é o caminho para evitar este e outros retrocessos e recuperar aquilo que foi perdido. Bom, vamos para o segundo tema destaque do nosso programa. A CIA, campeã mundial de golpes, dando conselhos ao Brasil. É isso, Natália? Com você. Pois é, Toninho, mais uma pausa de amanhã do nosso programa. Vou te falar, hein, Toninho, você já furou aqui várias pautas nossas, porque não tem como não falar, né? Nós recebemos sem convite, porque não foi a convite, né? Eles vêm aqui, agora as autoridades da CIA lá, do William Burns, o Ned Price, a Nuland, eles vêm aqui a hora que eles querem, né? Eles vêm aqui, olha, vê, fala e dá palpite, como se eles fossem a voz da verdade, né? Como se eles tivessem assim, um país que é um vitrine para o mundo, né? Performando, como diria o seu menino lá, performando aquela beleza, e não é. Não tem. O Brasil, a frase que foi dita foi: o Brasil tem histórico de eleições justas e transparentes e os Estados Unidos confiam em suas instituições, diz porta-voz após recado da CIA. Brasileiros precisam ter confiança em seu sistema eleitoral, destacou Ned Price. Então, eles já tinham sido questionados, né, que eles vieram aqui ao Brasil, e o Itamaraty o governo tinha negado que eles tivessem algum encontro com autoridades nacionais e tal, porém, já foi descoberto que eles tiveram, sim, encontros, né? O Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno, confirmou em ofício enviado à Câmara que teve um encontro com o diretor-geral de inteligência dos Estados Unidos, da CIA, William Burns, em julho do ano passado. Olha só, Toninho, sabe o que é muito, muito, muito estranho? Na verdade, não é estranho, né? Primeiro que os Estados Unidos estão vindo aqui para discutir assuntos relativos à promoção da democracia e estabilidade do hemisfério.
Ou seja, nós somos o novo Afeganistão. E tomem cuidado, porque eles estão achando que aqui está muito bagunçado, tá? E daqui a pouco eles vão colocar as bases por aqui e falar que a gente precisa aí do exército americano tomando conta da gente. Mas é lógico, né, que eles querem isso. A Amazônia, eles querem, estão fazendo uma campanha absurda aí, inclusive no mainstream, né, com a Anitta, Leonardo DiCaprio, dizendo que a Amazônia é uma coisa singular para a humanidade. Isso é tudo querer roubar o nosso país, é tudo querer desmontar, inclusive nos territórios, né, o nosso país. E eles vão começar, assim, a interferir na política, enfraquecendo o presidente, porque o presidente está aí numa crise institucional com o Ministério, com o TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral. Então, eles vieram aqui para jogar no time do TSE, dar força aí para a democracia que nós temos nesse país aí, com esses ministros maravilhosos, e ridicularizar o presidente Bolsonaro. E, com isso, né, a gente tem essa notícia da Tebet, e daqui a pouco levanta-se mais uma terceira via, ou ela, eles estão tentando colocar alguém aí, e é isso, a burguesia é um candidato que os Estados Unidos vai colocar aqui, como fez no Chile, e o Chile está aquela bagunça, até nova Constituição ele está pedindo, e o povo não está querendo fazer com aquele pau mandado lá do Boric, dos Estados Unidos. E agora eles querem fazer essa balbúrdia. Isso é uma balbúrdia, presidente. Isso é uma balbúrdia. E está acontecendo aqui, ó. Eles estão vindo aqui e não está sendo feito nada a respeito. A gente não vê uma resposta de respeito com esse pessoal dos Estados Unidos que pensa que aqui é quintal deles. E não é. Vamos deixar bem claro. É isso, Toninho. Ainda bem que você deixou eu falar isso, que hoje esse assunto me deixou nervosa na redação. É isso aí, porque o assunto veio à baila justamente porque a agência Reuters, né, disse que declaração do próprio chefe da CIA de que ele teria chamado a atenção, né, teria mandado um recado, né, que em reunião com o governo brasileiro disse que Bolsonaro deveria evitar de atacar aí o TSE, segundo se divulgou. Bom, o que chama atenção é também os comentários a respeito do assunto, né? Você tem, por um lado, a direita bolsonarista tentando negar, dizendo que não, que eles só conversaram com o chefe da CIA sobre democracia, sobre o aprofundamento da democracia, né? Coisa que nenhum dos dois lados tem nada a ensinar, né? O chefe da CIA se reuniu tanto com Bolsonaro como os chefes militares. E, por outro lado, tem aí um setor paga-pau do TSE, né? Muita gente que está aí virou fanzoca, gente até da esquerda que virou fanzoca do Xandão, né? E de toda a quadrilha lá do Supremo Tribunal Federal, dizendo que, olha que bacana, até a CIA confia no TSE, né? E parece que tem um pessoal da esquerda que está adotando aquela política. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Só sendo muito otário para acreditar nisso, né? Se a CIA diz que nós devemos confiar no TSE, significa que o TSE e o sistema eleitoral brasileiro não merecem a mínima confiança, né, de Toninho, quem tenha um mínimo de cérebro na cabeça. Pode falar. Última pergunta. Lá, assim, meados 1964... Você conhece? Aconteceu alguma coisa parecida com isso aqui? Com essa sondagem, com militares, ou não? O brasileiro esqueceu, né? Exatamente. É a tentativa de fazer a gente acreditar naqueles que foram responsáveis pelo golpe de ontem e também do golpe de agora, de 2016, sim, né, onde ficou evidente que o golpe foi tramado lá diretamente no Departamento de Estado norte-americano e na própria CIA. Bom, nós vamos em frente, vamos entrar na pauta internacional, na reta final do nosso programa. Sim. E eu vou apresentar minha última notícia e rola a bola para a Natália. Ela vai apresentar para vocês aí vídeos espetaculares. Então fique aí até o final, hein? Bom, a Europa se mostra dividida sobre zerar as importações do petróleo russo, né?
Por um lado, declarações do primeiro-ministro húngaro, o Viktor Orbán, né, disse que nem a Hungria, nem a União Europeia estão prontas para aceitar a implementação de sanções ao petróleo russo que foram propostas pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia que está agindo aí como um capacho dos Estados Unidos, né, numa política de levar a própria Europa a uma situação insustentável. Né? Os combustíveis, né, na Europa já subiram coisa de mais de 300%, né, por conta dessa política de sanções à Rússia. Né? E o próprio gás, né, chegou a ter altas de 500% em alguns casos, também por conta dessa mesma política. É uma política de estrangulamento, que não está funcionando totalmente para estrangular a economia russa, mas que está funcionando, está servindo como uma moeda de enorme pressão. Está aí o Viktor Orbán, né, que disse que essa política ela é insustentável. Bom, também houve declarações no mesmo sentido, né, foram feitas pelo chefe da empresa austríaca do fornecimento de gás russo. Né? O chefe, ele que é o Kadri Simson, declarou que a Europa não está pronta para proibir o fornecimento de gás russo. Quer dizer, eles são dependentes, né, do petróleo e do gás russo, e a situação é uma situação crítica, né, porque o imperialismo norte-americano quer porque quer, né, que a Europa, e que se dane. Se o pessoal morrer de frio ou morrer de calor, porque agora vem o verão, e os combustíveis são usados aí também na refrigeração nas casas europeias, o norte-americano ele está disposto a ir, né, até o último ucraniano, deixa os ucranianos morrerem, né, deixa os nazistas matarem lá, seja quem for, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e também a sacrificar a vida do povo europeu, né, tudo para garantir o lucro das grandes companhias norte-americanas que estão principalmente aquelas do setor de armamento, que estão fazendo a farra com a guerra. Bom, eu fico por aqui, a Natália segue com vocês aí apresentando vídeos muito importantes sobre declarações dos ucranianos sobre o sofrimento provocado pelos próprios nazistas ucranianos. Com você, Natália. Tchau, Toninho. Bom descanso. Então, gente, é o seguinte, só complementando o que o Toninho falou, a Rússia não tem interesse. Ontem eu assisti uma entrevista muito boa num canal aí parceiro, que é o canal do Anita Blian, e ele entrevistou a consulesa russa, Carolina, e ela disse que a Rússia não tem interesse em prolongar o conflito, que ela não quer maltratar, nem quer que morram mais, e ela quer poupar, assim como ela tem feito, a vida dos civis, dos ucranianos, que são irmãos eslavos. E que isso só não está acontecendo por conta dos envios de armas, né, para a Ucrânia. Quanto mais armas mandarem, e agora eles estão presos aí no sistema de leasing, né? Eles já estão se endividando com os Estados Unidos. Eu quero ver até isso aí vai parar. Olha, vou te falar. E aí eles continuam abastecendo a Ucrânia para ganhar dinheiro com a guerra, que eles, né, onde eles mais ganham dinheiro é com a guerra, são os norte-americanos. E a Europa mesmo está dando um tiro no pé. Uma hora eles vão parar e vão ver que eles precisam do gás da Rússia, eles precisam, né, ter aí uma relação diplomática, assim como vem há décadas. Só para deixar claro isso. Bom, agora nós vamos trazer sim, eu estava falando dos Estados Unidos, de como lá, né, como eles organizam, que eles são modelos para virem aqui no nosso país, no nosso hemisfério, falar o que a gente tem que fazer, que a nossa urna é boa ou não é. E, na verdade, o país deles está numa situação que eu vou dizer que cuidem da casinha de vocês, tá? Depois vocês podem vir aqui falar alguma coisa do país. Eu não sei se a produção tem o vídeo aí, e ela vai passar um videozinho de um canal que nós recebemos aí. Aliás, nós estamos recebendo materiais oficiais, né,
Bom, esse é o vídeo. E é um vídeo do dia 4, de ontem, né? Ontem ou antes de ontem, que foi nos enviado. E é isso, gente. Esse é os Estados Unidos, ó. Nova York. Então, é bom, né? Que eles olhem... Por que o Sanders não vai ali, né? Cuidar da saúde pública desses trabalhadores aí? É isso. Cada um no seu quadrado, né? E aí, gente, vamos agora para a nossa hora muito esperada, pelo menos para mim, muito esperada, que é o boletim da Rússia, direto da Rússia, porque nós nos organizamos, nós aqui da Causa Operária TV, junto com vocês, que colaboram no Pix, causaoperarianarussia@gmail.com, e cada centavo desse Pix está sendo utilizado para manter os nossos 2 correspondentes da Causa Operária TV lá na Rússia, em Rostov-do-Don, e em poucos dias no Donbass, que eles vão para lá trabalhar e trazer tudo de ponta e de informação com veracidade, sem atravessar, e foi por isso que a gente mandou eles. Vocês enviaram eles junto conosco. Então é isso, vamos ver o boletim na Rússia e depois eu volto para a gente mostrar um outro vídeo também de captação da nossa equipe. Украинские фашисты продолжают обстреливать мирное население, и они выбирают конкретно такие кварталы, где скопление школ, детских садов, учреждения дополнительного образования, жилые кварталы, и по ним они стреляют. Сегодня пострадали у нас в жилмассиве Калиновка школа 50-я, 72 окна остекления, школа 49-я, 65 окон, школа-интернат с предоставлением дошкольного образования, 15 окон, дом творчества Калининского района, 4 окна и вывернута просто дверь входная, детский сад номер 82, 1 окно. Мы с вами видим, что никакой военной техники на этом микрорайоне нет. Абсолютно. Здесь просто живут мирные жители. Здесь просто дети хотят идти в школу, хотят посещать детский сад. Но, к сожалению, такой возможности у наших детей на сегодня нет. Я видела, как у меня бабушка мертвая во дворе лежала. Потом я помню, как закапывали. Я помню, когда в школу ходила, там было много могил. И люди тоже валялись. Возле сауны я еще ходила, там тоже трупы валяются. Вам не снится это? Нет, кошмар? Я уже привыкла. Да, видеть такое. Было очень страшно, когда тут бомбили, особенно у меня на Кирово. Я сидела у себя в тамбуре между квартирами. Было страшно, когда у меня под окнами стояли украинские танки. Они сделали маячок в дупле и закрыли его. И туда постоянно бомбы скидывали. У меня вообще дом разбомблен и сгорели по все дома. Но квартира бабушки с дедушкой, она не сгорела, но там стекла выбиты, там холодно. И очень страшно. Я горячее не ела много дней, суп, борщ. Особенно когда бомбили, я в тамбуре сидела, только там картошку поела, вареную и яйцо, и все. Я начала радоваться, когда начали сюда привозить макароны, хлеб, потом мясо, сосиски, огурцы. Но они все очень дорогие, и денег почти не осталось. Мы живем у друга мужа моей крестной. Там все целое, только вот тут погорел дом. Меня зовут София, сейчас я нахожусь в Безыменном школе. Я из Мариуполя, мне только исполнилось 18 лет, когда начались военные действия. 35 дней мы сидели дома, без газа, без света, без связи. Мы не знали, как там родные. Мы не могли под обстрелами даже туда пробраться. У нас в Мариуполе на Мирном остались родственники. Мамина сестра с 2 маленькими детьми. И мы даже не знаем, как они там. 2 дня назад мы выбирались под обстрелами.
на 39-ю школу, мы даже не знали, эвакуируют там, не эвакуируют, останемся ли мы живыми, когда туда дойдем. А потом на заправке по дороге в Безыменное нас угостили хлебом. Казалось бы, просто хлеб, но за 35 дней мы не съели ни кусочка. И такое удивление было, это самый вкусный хлеб в моей жизни. Сейчас нас разместили в тепле, есть свет, есть вода, нас кормят, это просто большое удивление. Там были нечеловеческие условия, и когда в соседний дом прилетело и дома не осталось, мы поняли, что надо бежать хоть куда-нибудь. Они призвали, арестовали, на блокпосту забрали и отвезли под конвоем. Этот полковник, походу, вообще больной на голову. Как фамилия? Фамилию не знаю, только это знаю, погоняла вот это Феникс. Сказал, что стреляет, если не будет, но если не пойдете делать то, что скажу. Взяли группу и отдали этим людям, наркоманам. Это правый сектор. У них какие-то ножи вот так на погонах, черепа. Ну и видно, что это не военные, это какие-то беспредельщики. Отношение собачье везде было. Ну, как с собаками обращались. Особенно с такими, как я, русскоговорящими. Ты едешь под конвоем, постоянно под дулом автомата. Ну, не можешь ничего сделать. Тебя не выпускают ни в магазин, ни никуда. Заранее предупреждали, что если кто-то будет недоволен, то будет убит на месте. Мне лучше в Россию в плен, чем в эту Украину. А если отмет? Я не хочу на армию. Ну, есть такой вариант, чтобы меня не меняли. Украинские военные как-то помогали вам, давали зеленый коридор? Вообще никто ничего не давал, никаких коридоров. В подвалах сидел. Азов, выезжали люди, Азов расстреливал. Что Азов делал? Расстреливал колонны мирных, пытались выезжать на Володарск, расстреливали автобусы. I especially asked them about their opinion and their experience with Russians and Ukrainian soldiers. And many told me about robbery and things like that done by the Ukrainians, especially before leaving a town. And I didn't hear any complaints about the Russian soldiers. Of course, there were people who were not happy when their house was damaged, but no complaints about concrete Russian soldiers. All the people told me the Russians are behaving correctly, trying to help, even giving medicine if they have. So really, I didn't hear any complaint about concrete Russian soldiers, but I heard many complaints about the Ukrainian soldiers, whether it was Ukrainians shooting at civilians, whether it was robbery, and so on. And this is also something I didn't expect. I thought I would hear at least something about some complaints about the Russians, but there was really nothing. So this was, also somehow impressive, especially in Volnovakha, a city which is nearly not known in the West, but which is, of course, smaller than Mariupol, but as destroyed as Mariupol. Companheiros, vocês puderam ver aí alguns depoimentos. Inclusive, agora nós estamos recebendo diretamente da Sputnik Brasil, Sputnik News, né? Nós estamos recebendo alguns vídeos, eles têm enviado aqui para nós agradecemos e vamos compartilhar os vídeos, né? Eu queria agradecer aqui a companheira Carla Silva, que está lá na Inglaterra e veio dar um oi para a gente, e o companheiro Aloysio Rai, é isso? Ele tem um canal também, compartilha nossos vídeos. Então, é nessa parceria da imprensa independente que a gente consegue mostrar aí também a verdade, através até de outros canais que compartilham os nossos vídeos. Agradecemos bastante. E agora nós vamos para um último vídeo. E agradecer o superchat da companheira Carla, que ainda, nos 45, mandou um cafezinho, que eu estou precisando. E é isso, gente. Muito boa noite, obrigada pela audiência, por estarem aqui até essa hora, nos acompanhando, audiência alta, o chat bombando, eu fico muito feliz, o Toninho também. E viva a imprensa operária, e viva a causa operária, colaborem com o Pix na Rússia para a gente continuar nosso trabalho. Até mais.